Olá, queridos. Pastor Pedro Júnior, dando continuidade ao nosso estudo. Hoje, dia 1º de fevereiro, início de mês, também início do novo livro, o livro de Levítico, nós começamos hoje. O livro de Levítico, ele vai falar sobre o ministério sacerdotal da tribo de Levi, a qual o Senhor separou para exercer esta função. Os levitas, eles não tiveram herança sobre a terra, parte da terra de Canaã, que foi conquistada em Canaã. O Senhor concedeu a eles 48 cidades, para que eles habitassem e estivessem mais perto do povo espalhado naquela região. O livro fala essencialmente da santidade ao Senhor. Esse tema, ele é a fonte principal de tudo aquilo que o Senhor vai estabelecer neste livro. O Senhor, ele separou uma tribo, mas também separou este povo, o povo de Israel, das demais nações, para que fosse inteiramente consagrado ao serviço do Senhor. O livro, ele começa falando de holocausto. O holocausto, esse ao qual alguém trouxesse ao sacerdote, deveria ser um gado sem defeito. No princípio, um macho sem defeito. E esse gado, o sacerdote colocaria as mãos sobre ele e apresentaria ao Senhor em favor daquele que fez a petição, para a sua expiação. Esse gado era imolado, sangue aspergido, e depois os pedaços eram colocados para serem assados, e parte ficava com o sacerdote, e as outras partes que o Senhor mandou queimar. Também poderia ser feito de gado miúdo, ou seja, carneiros, cabritos, assim como também de rolinhas e pombinhas. Não podia ter defeito. Não podia ter defeito. Quando entramos no capítulo 2, ele vai falar sobre oferta de manjares, ou seja, aquele sacrifício chamado de sacrifício incruento, ou seja, sem derramamento de sangue. Flor de farinha, azeite, tinha que ser queimado também da mesma forma. Mas uma coisa chama atenção, não podia ter fermento, porque o fermento era considerado uma coisa impura, uma imundície, não podia fazer parte, nem o mel, que o mel também podia fermentar. Uma coisa também chama atenção é que tinha que ser temperado com sal. O sal fala de aliança com Deus, e o sal fala de preservação, e preservar as coisas santas, as coisas sagradas. Ele também fala de sacrifício de grãos, de esmagados de espigas verdes também. No capítulo 3 ele vai falar sobre sacrifícios pacíficos, a qual a família fazia parte, aqueles ofertantes, pois esse sacrifício pacífico fala de reconciliação ou de comunhão também. No capítulo 4 ele vai falar sobre sacrifício pelo pecado de ignorância do sacerdote. Se ele pecasse e contaminasse o povo, ele fala que pecar para escândalo do povo, ou seja, contaminou o povo, tinha que ter um novilho. Esse novilho também era sacrificado, cortado em partes, sangue aspergido, mas era sacrificado por inteiro fora da congregação. Ou seja, o pecado ele não pode estar da congregação, seja lá de quem for que tenha cometido. Ele tem que estar fora, ele tem que ser expurgado da casa do Senhor. Depois ele fala também sobre o pecado de ignorância da própria congregação, ou seja, da igreja, que também tem o sacrifício, que também é queimado fora do arraial, ou seja, o pecado não pode permanecer na casa do Senhor. Ele vai falar sobre o pecado do príncipe, ele vai falar sobre o pecado de qualquer pessoa por ignorância. O sangue tinha que ser aspergido, tinha que ter esse derramamento de sangue, principalmente por causa desses pecados. Esse sangue vai nos remeter à pessoa de Jesus, que derramou o seu próprio sangue por nós, e foi sacrificado, crucificado fora da cidade. Ou seja, ele carregou o pecado e o pecado tem que estar fora. Que você pense nisso, que os nossos pecados, eles foram levados pelo Senhor que se sacrificou por nós, derramando o seu próprio sangue. E ainda assim, hoje nós podemos dizer que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, se nós recorremos a ele, confessando e deixando aquilo que nós fizemos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Tenha um dia muito abençoado.